bem, galera? Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Tércio Câmara, você já conhece. Toda sexta-feira eu estou aqui, nesse mesmo horário. Aí você vai dizer, mas hoje não é sexta, hoje é sábado, professor. Eu sei, mas é porque nós estamos no nosso horário de sexta. Hoje é sábado letivo, referente a uma sexta-feira. Beleza? Galera, na nossa aula de hoje, nós vamos discutir aqui sobre, fazer uma revisão, na verdade, né? Porque a gente já conversou sobre esse tema aqui uma vez e nós estamos fazendo vamos fazer uma revisão desse tema sobre Covid-19 2 anos depois, né? Então, o dia de sábado é um dia legal, cara, um dia bacana, né? É um dia que a gente, eu acho que é um dos melhores dias da semana, né? Na minha opinião, é um dos melhores dias da semana, eu acho muito bom, acho muito bacana, né? E nós temos um tema agradável, muito embora o assunto Covid traga para todos nós, eu acho que dificilmente você encontra uma família que tenha saído ilesa da Covid-19. Quando eu digo ilesa, não é não ter pego, porque pego, eu acho que todos pegaram, muitos ainda nem sequer saibam que tenham pego, mas pegaram. Eu não digo nem isso, eu digo em relação a ter perdido alguém. Covid-19 deixou marcas profundas na sociedade, na população, nas pessoas, deixou marcas profundas no mundo. O mundo não é mais o mesmo pós-Covid. A gente tenta restaurar aquele mundo que nós tínhamos antes, mas não conseguimos e não vamos conseguir também. Nós temos que compreender que se trata de uma nova realidade, de uma nova situação, de um outro mundo, e que certamente aquelas pessoas que nós perdemos na pandemia, né? Eu perdi algumas pessoas, amigos, parentes, mais amigos, né? E essas pessoas, elas vão fazer falta na nossa vida. Muitas dessas pessoas sequer tiveram o direito de serem veladas. E olha lá o que foi que aconteceu, né? Essas pessoas é como se nós estivéssemos assistindo a um filme onde elas simplesmente desapareceram. Mas que, ao contrário do filme, que muitas vezes esses personagens que desapareceram voltam num outro momento por alguma razão, na vida real, esses personagens não vão mais voltar. Essas pessoas não vão mais voltar. Então, eu queria colocar para vocês isso daí na nossa aula de hoje, para que a gente possa ter uma noção do que foi exatamente essa doença. Por isso eu fiz questão de revisar esse conteúdo, né? Para a gente poder tratar disso. Não reviver, não é porque a ideia era reviver algo que nos trouxe muito sofrimento, que nos causou muito sofrimento. Não, essa não é a ideia. A ideia é trazer um conteúdo onde a gente possa mostrar que, muito embora tenha trazido para todos nós feridas profundas que certamente nem sequer muitas delas cicatrizarão, mas principalmente porque que a gente possa tirar uma lição disso. Infelizmente, né, muitas pessoas continuam tendo passado pela Covid-19, mas continuam as mesmas pessoas. E eu acho que de tudo na vida se deve tirar uma lição. Em alguma coisa, a Covid precisa mudar na sua vida.
né? Se você é alguém que fazia o mal, que repense sobre isso. E a ideia é exatamente essa, trazer um tema que possa nos fazer melhorar como pessoas, tá? Vamos lá, então? Então, deixa eu habilitar aqui a caneta. Pronto. Deixa eu passar aqui. O objetivo é compreender o desastre que foi a má condução da doença nestes 2 anos de pandemia e o que deve mudar nos hábitos da sociedade daqui para frente, que é o que eu estava tratando com vocês agora. Olha aí, gente. Olha isso aí. Olha essa imagem. Isso é o vírus, né, que ficou conhecido por todos nós como sendo da Covid-19. Existem várias imagens que colocam esse vírus dessa forma, né? As proteínas spike aí do lado de fora. E aí, muitas vezes, quando a gente vê, a gente sempre lembra, né? Mas vamos lá, entender por que algo que sequer conseguimos ver a olho nu, apenas a microscópio, por que, como, de que forma houve uma mudança absurdamente grande da vida da gente. Como? Como isso aconteceu? Então, primeiro vamos conhecer um vírus, né? O vírus é isso daí. Evidentemente que nem todos são iguais a esse, né? Mas o vírus é isso. O vírus, basicamente, ele é formado de 2 coisas. Uma cápsula proteica e um material genético em seu interior. Uma cápsula proteica e um material genético em seu interior. Apenas isso, tá? Apenas isso. Alguns vírus apresentam, além dessa cápsula proteica e desse material genético no interior, tá? Eles apresentam também um envelope viral, e também as chamadas glicoproteínas, que vai estar presente, tá? Lá no vírus do SARS-CoV-2, né? Que é o nome dado ao vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2. Muito bem. Então, aí está caracterizado o vírus. Aqui está o material genético dele, que neste caso é um RNA. A maioria é DNA, mas existem vírus de RNA. O da Covid é um deles, o da gripe, o da AIDS e assim vai, tá? Muito bem. Então, essa é a estrutura básica, conhecida, não é? Que a gente já sabe o que é. Alguns vírus, como é o caso do HIV, eles têm essa enzima aqui, ó. Vírus que possuem como material genético o RNA, né? Alguns deles apresentam essa bichinha aqui, ó, chamada de transcriptase reversa. O que é isso? É uma enzima que faz a função que não é o normal, que não é o padrão, quer dizer, o padrão é uma molécula de DNA formar uma molécula de RNA no processo de duplicação. É o normal. A molécula de DNA formar uma molécula de RNA. Não é a molécula de RNA formar de DNA. Esse não é o padrão, esse não é o normal, esse não é o tipo mais comum. O vírus da AIDS, ele tem a transcriptase reversa para fazer isso. É criar uma molécula de DNA a partir de uma molécula de RNA. Esse é o detalhe, tá? Muito bem. Todo vírus tem a capacidade de executar 2 tipos diferentes de ciclos. 2 tipos básicos de ciclos. Alguns executam só um, outros executam só o outro, e outros executam os 2. Tá? Quais são esses 2 ciclos? O lítico e o lisogênico. O ciclo lisogênico
que é o que nós vamos começar, é esse que está aqui, que eu vou pontilhar aqui, ó. Do seu lado direito, né? Esse aqui, ó, é o vírus lisogênico, o ciclo lisogênico. E esse aqui é o ciclo lítico. Pronto. Fica fácil de você entender. Esse que está do lado esquerdo é o ciclo lítico. Esse que está do lado direito é o ciclo lisogênico. Beleza. Muito bem. Raciocinemos aí um pouquinho, né? Para a gente poder entender. Eu tenho aí os dois tipos de ciclos. Qual é a diferença de um para o outro? Gente, às vezes, você tem um ciclo lisogênico, o vírus executa durante um monte de tempo da vida, no decorrer daquela doença, no desenrolar daquela doença, o ciclo lisogênico, e quando chega num determinado momento da vida, ele acaba executando o ciclo lítico e dali a coisa começa a desandar. É o caso da AIDS, por exemplo. É o caso do HIV. O indivíduo que é HIV positivo, ele possui o vírus, mas não tem a doença ainda, porque não manifestou os sintomas. O indivíduo que é HIV positivo, ele é soro positivo, ele pode transmitir o vírus para qualquer pessoa com a qual ele se relacione, né? Ou transfira fluidos corporais, alguns tipos de fluidos corporais de sangue, ele pode passar esse vírus. Pode acontecer até mesmo desse vírus ser passado para alguém e aí essa pessoa até desenvolver a doença mais cedo do que o outro. Pode acontecer. Deixa eu dar alguns detalhes que não se sabe exatamente os porquês, mas isso é possível sim. Tá, mas de um modo geral, o que acontece? De um modo geral, você tem o ciclo lisogênico, que é o que ocorre, está aqui ó, ocorrendo normalmente, esse do lado direito. O vírus infecta a célula, coloca seu material genético. Esse material genético, ele acaba se juntando ao material genético da célula, está aqui, ó, né? Tranquilo? Daí ocorre a replicação desse material genético, divisões e mais divisões e mais vírus, e o material genético do vírus caladinho lá na dele, ó, quietinho. Estou deixando essa célula besta trabalhar para mim. Estou deixando essa célula besta se reproduzir e dar origem a novos de mim. E ele fica nesse negócio. Até que chega um momento em que ele pode daqui executar o ciclo lisogênico. Desculpa, o ciclo lítico. Que é esse aqui, ó. Quando ocorre a síntese de novas cápsulas virais, essas cápsulas virais rompem a membrana da célula e daí você tem, portanto, a saída para outros lugares. E é esse o momento, é esse o grande problema quando ocorre a ruptura, né, da membrana da célula, matando aquela célula. Esse não é o problema, não é matar aquela célula. É que ele vai fazer isso com outras células também. Tá? Ele vai fazer isso com outras células também. Pandemia, você sabe o que é? Hã? Pandemia, pessoal, é uma enfermidade que se torna uma pandemia quando ela atinge níveis mundiais. Que foi o caso da Covid-19. Foi o caso da gripe espanhola em 1918, 19, né? Foi o caso da peste, né? Peste na Idade Média. Matou cerca de 1/3 da população da Europa. Por aí vai. Quando ela atinge contornos, conformações mundiais, aí ela deixa de ser uma epidemia, aí ela deixa de ser um surto,
tá? Aí ela passa a ser uma pandemia. E aí quem vai definir quando uma doença se torna esse tipo de ameaça global é a OMS, que é a autoridade no assunto, a Organização Mundial da Saúde. Professor, a OMS fez tanta besteira nesse período, gente, ninguém sabia sobre esse vírus. Ninguém tinha o pleno conhecimento sobre ele para estar afirmando de início aquilo que com certeza era a verdade. Muita gente perdeu credibilidade por ter falado besteira logo no início. Olha aí, a hanseníase no século XII, bacilo de Hansen. Como eu tinha acabado de falar, a peste negra no século XIV, tá? A peste negra no século XIV, causada por uma bactéria, que é a Yersinia pestis. No século XIX, você teve a varíola. Ainda no século XX, 1918, como eu tinha dito, a gripe espanhola, né? No século XX, você teve aí, em 1980, começo da AIDS, que também é uma pandemia, que está aí até hoje. E no século XXI, a gripe H1N1, influenza A, a partir lá do ano de 2009. E agora a Covid-19, século XXI, em 2020. Aqui é só para a gente ter uma noção exata, galera, do que realmente aconteceu, né? Tranquilo? Então vamos lá. Bom, a família, não é família não, está errado lá em cima, de coronavírus, para a gente ter uma ideia. Não é novo, tá? Não tem nada novo. Coronavírus não é novo, coisíssima nenhuma. Já conhecidíssimo desde 1937, quando ele foi isolado pela primeira vez, lá em 1937. Quer dizer que não se trata de nada novo, ele é conhecido. Agora, basicamente em animais. Então, como toda e qualquer zoonose, é uma coisa nova de como esse vírus vai se comportar no organismo humano, né? Em 1965, ele foi nomeado, né, por conta de existir uma estrutura semelhante ao de uma coroa. Em latim, a palavra coroa é corona, por isso o nome coronavírus. Né? O vírus que tem uma coroa, seria mais ou menos isso. Eles são formados por um núcleo contendo material genético, que é cercado de envelope com espículas de proteínas. Né? Exatamente esse é o que caracteriza o nosso coronavírus conhecido, né? Professor, mas ele já passou por várias modificações. Sim, isso é verdade, passou sim. Mas ele tem uma estrutura básica formada. Basicamente, o que muda são as especificidades das proteínas existentes aí na parte externa do envelope viral. Tá? Mas ele a estrutura dele é muito parecida, incrivelmente parecida, não muda muita coisa. Tá? O que torna essa dificuldade, o que dá essa dificuldade é exatamente o fato de você ter algumas proteínas mudando. Mas a estrutura geral dele não muda, é basicamente a mesma, tá? Muito bem. Nós tivemos algumas situações, por exemplo, em 2002, nós tivemos um problemão com a chamada SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave. A SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave. A SARS foi uma doença que foi identificada também lá na China, né? Depois atingiu outros países, com cerca aí de 8 mil pessoas acometidas, e uma mortalidade de cerca de 9,6%. 9,6%. Mortalidade relativamente alta, né? Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS. Depois tivemos a MERS, em 2012. Está aqui. A MERS é
também foi também uma doença bem complicada, porque a MERS, síndrome respiratória do Oriente Médio, né, ela foi complicada, que ficou conhecida como síndrome dos camelos, né? Primeiro porque começou lá na Arábia Saudita, atingiu países asiáticos, com casos até mesmo em outros continentes, ligados a viagens que a pessoa fez a essa região, e acometeu aproximadamente 2.000 pessoas pelo mundo todo, com uma mortalidade bem alta de 35%. Quer dizer, realmente é muito alta. Uma mortalidade girando aí em torno de 35% é uma mortalidade bem alta. Eu acabei de falar que 9,6% aqui, ó, é alta, imagine 35%, né? Bom, e o SARS-CoV-2, professor? Como é a questão da transmissão, as formas de transmissão, como ocorre do coronavírus? Aperto de mão, né, por se tratar de uma síndrome respiratória. Isso vai fazer sua transmissão muito fácil. Gotículas de saliva, os famosos aerossóis, né? Espirro, que aí você libera uma grande quantidade de partículas, gotículas de saliva. Tosse, também libera uma grande quantidade. Catarro, né? O catarro são secreções que têm grandes quantidades de vírus, tá? Sem dúvida nenhuma. E os chamados objetos compartilhados, alguns objetos que foram compartilhados sem a devida higienização, acabam sendo formas de contaminação, né? Passando, portanto, de um indivíduo para o outro. Forma de contaminação, tá? Galera, toda vez que a gente finaliza as nossas questões, a nossa teoria, volta para mim aqui, por favor, Dornelles. A gente começa a fazer as questõezinhas, né, para que a gente possa ter uma ideia de como é que está o nosso conhecimento acerca do assunto, que hoje abordou sobre a Covid-19. Então, está aí a nossa primeira questão. Por favor. Quanto tempo o coronavírus permanece ativo em diferentes superfícies? A gente viu isso daí muitas vezes durante essa coisa da Covid-19. Né? Para gente ter uma ideia, te dar 2 minutinhos e eu volto com o gabarito e o comentário para vocês. Até já.
Beleza, galera. Tá aí, ó. Não é? Voltamos. Vamos ver aqui o gabarito? Olha aí, ó. O novo coronavírus pode permanecer no ar por cerca de 40 minutos e até 2 horas, tá? E meia. Nas superfícies, sua sobrevivência irá depender do tipo de material. Quando estamos doentes e falamos, tossimos ou espirramos, liberamos gotas muito pequenas de saliva ou de secreção do nariz, cheias de vírus. Quer dizer, esses vírus eles acabam o quê? Ficando ali nas superfícies aonde a gente toca, aonde a gente espirrou. E aí, portanto, há a possibilidade de desse vírus ficar. Por exemplo, indivíduo tem um problema, tá ali com Covid e tal, e aí ele está num ambiente fechado. Já é uma complicação, um fator de complicação. E ele espirra naquele ambiente fechado. Ele está jogando naquele ambiente fechado uma quantidade imensa de carga viral, justamente porque ele está contaminado, né? Quer dizer, olha aí o tempo que fica, né? Pode permanecer no ar por cerca de 40 minutos, até 2 horas e meia, né? De 40 minutos a 2 horas e meia. Pelo menos 40 minutos ele fica, mas pode, em alguns casos, chegar até a 2 horas e meia. Ou seja, imagina tu espirrando isso num ambiente fechado, por quanto tempo esse vírus não fica por aí? Cara, é muito tempo. Por isso a disseminação da doença foi tão rápida, tão fácil. Por isso, tá? Muito bem, questão de número 2 diz o seguinte: o vírus que causa a Covid-19 está no ar. Não, está perguntando, o vírus que causa a Covid-19 está no ar? Sim ou não? Nós acabamos de responder aí uma questãozinha que dá mais ou menos uma noção para essa questão aí. 2 minutos e eu volto comentando essa questão também. Até já. De bola, queridos, está aí. Olha só o que ele está dizendo aí. Está perguntando, né? O vírus que causa a Covid está no ar? Hã? Vamos ver?
Olha aí, ó, o vírus que causa a Covid pode permanecer no ar por cerca de 40 minutos. Até 40 minutos. Aliás, 40 minutos até 2 horas e meia. O vírus fica no ar porque as pessoas infectadas com ele, quando tossem, espirram ou falam, liberam gotas muito pequenas de saliva ou secreções no nariz cheias de vírus. Veja, algumas dessas gotas, pessoal, dependendo da quantidade de gotas, do tamanho dessas gotas, elas podem permanecer em suspensão no ar ou elas podem caírem, né? Pode cair. Caso aconteça, por exemplo, uma gota dessa seja mais pesada, né? Vamos pegar aqui. Uma gota seja mais pesada. Se essa gota ela é um pouco mais pesada, ela cai. Se ela cair, por exemplo, em cima de uma superfície, lá mesmo ela fica. E olha lá a quantidade de vírus. Mas para ficar no ar, tem que ser aerossóis em tamanhozinho pequeno, né? Gotinhas que podem permanecer pelo ar por algum período, como eu coloquei aqui, 40 minutos até 2 horas e meia. E aí, se o ambiente for fechado, facilita ainda mais a disseminação. Então, a possibilidade, sem dúvida nenhuma, é maior. Sem dúvida nenhuma. Então, a gente tem que ter cuidado, galera. Professor, mas nem se fala mais em Covid. Volta para mim aqui, Rafael. Queridos, a coisa não é bem assim. Não se fala mais em Covid. Sim, se fala, tá? Ah, mas a Covid hoje já não assusta mais ninguém. Mas deveria. Deveria. Porque ela continua matando. Evidentemente que não da mesma forma, no mesmo ritmo, na mesma proporção, graças a Deus que não, do que você tinha anteriormente. Mas continua matando. Então tem que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado mesmo. É claro que a gente sabe que o maior número de pessoas que têm Covid-19 e que estão internadas em UTI, e se estão internadas em UTI é porque não estão bem, óbvio. Essas pessoas, elas não tomaram as vacinas. A maioria delas, mais de 90%, que estão com complicações decorrentes da Covid, estão assim porque não se vacinaram. A gente sabe disso. Mas ainda é importante falar sobre ela. Vamos lá. Questão de número 3. Está aí, ó. Pronto. O que é e qual o período de incubação do novo coronavírus? Está perguntando aí, não é difícil não, tá? O que é e qual o período de incubação do novo coronavírus? 2 minutos e eu volto. Até já.
Tá aí, então, a questão de número 3, não é? O que é e qual o período de incubação do novo coronavírus. Olha só. Bom, é o intervalo entre a data do primeiro contato com o vírus até o início dos sintomas da doença. Claro, o período de incubação é esse. O indivíduo foi infectado, vamos supor, hoje, mas ele só manifestou, sei lá, 2 dias, 3 dias depois. Tá? É isso que ele está querendo dizer. No caso do novo coronavírus, o período de incubação varia de 2 a 14 dias. Isso quer dizer que a pessoa pode já estar com o vírus, mas desenvolver sintomas só depois de 2 a 14 dias. E aí, pessoal, nós temos um problema, né? E um perigo também, perigo grande, na verdade. Por quê, professor? Porque se você considera que existe um período de incubação, que é diferente de um indivíduo pegar a doença e imediatamente manifestar os sintomas, né? E isso acontecer, muita gente pode e vai se contaminar por causa daquela pessoa que está com o vírus, transmitindo, mas sequer sabe que está com o vírus, porque não tem a manifestação de nenhum sintoma. Isso é importante que você saiba, tá bom? Vamos para a próxima. Questão 4. É possível se contaminar com o novo coronavírus por meio de aperto de mão ou beijo? Pergunta interessante. 2 minutos e eu volto para responder com vocês. Até já. Questão 4, vamos lá para o gabarito, sem mais delongas. Sim, é possível. Por isso é recomendado evitar esse tipo de contato físico, uma vez que pessoas sem sintomas também podem transmitir a doença que estava na questão anterior, né? Que é o tempo de incubação, quer dizer, a pessoa pode estar com o vírus, não manifestou o sintoma, mas pode transmitir para outras pessoas. Show? Muito bem. Questão de número 5, eu gostaria que você copiasse. Não é a questão aqui a gente responder, é copiar. E aí eu volto para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Até já.
Beleza, queridos, está aí a nossa última questãozinha de hoje, tá certo? Está aí o gabarito, né? Mas o que interessa é a questão para casa. Meus amigos, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero desejar a todos vocês um excelente final de semana. Forte abraço, se Deus quiser. Semana que vem estaremos juntos novamente. Até lá.